Clara foi obrigada pelo chefe a seduzir Magno, o magnata da tecnologia, a fim de obter vantagens para um acordo milionário com a empresa concorrente em que ela trabalhava como secretária. Porém, quando Magno a beijou, nada mais pareceu existir à volta dela. Por um curto espaço de tempo, Clara se esqueceu de que tudo não passava de um plano para conquistá-lo. Será que ela se apaixonará de verdade por ele? Pode o amor sobreviver a mentiras e joguinhos de sedução? É sobre isso que veremos nessa intrigante história. Clara havia sido treinada para aquele momento. Cada passo, cada sorriso, cada olhar foram meticulosamente planejados para seduzir o homem mais poderoso da noite, Magno Carvalho, o magnata cuja influência e fortuna faziam-no inalcançável para a maioria das pessoas. No entanto, ali estava ela, preparada para quebrar essa barreira, mas por motivos que ele nunca poderia imaginar. Seu vestido vermelho delineava suas curvas com precisão, atraindo olhares curiosos e invejosos por onde passava. Ela sabia que estava bonita, mas o que realmente importava era como ele a veria. Clara precisava ser inesquecível. Magno estava cercado por um grupo de empresários rindo de algo que um deles havia dito. Ele era ainda mais imponente pessoalmente do que nas fotos que ela estudara. Alto, com ombros largos e uma postura que emanava poder, Magno tinha um olhar penetrante daqueles que parecem despir a alma. Clara era apenas uma secretária da empresa concorrente de Magno. Certo dia, seu chefe, olhando seriamente para ela, perguntou: Clara, você gosta do seu trabalho aqui na empresa? Sem entender muito o porquê da pergunta, ela respondeu: Claro, senhor, gosto muito. Se você realmente deseja manter essa sua função, tenho uma proposta a lhe fazer, disse seu chefe com um olhar muito sério. Ela ouviu chocada toda a proposta e, relutante com a ideia, disse que não aceitaria. Tudo bem, a nossa empresa está prestes a fazer um acordo muito importante com o Magno e queríamos alguém ao lado dele que exercesse uma influência positiva a nosso respeito. No entanto, se você não pode, outra pessoa poderá fazer quando ocupar a sua vaga como secretária. Clara percebeu que, se não aceitasse a missão, perderia o cargo na firma. Passou o dia todo pensando sobre o assunto e, ao terminar o expediente, por medo de perder o emprego,
aceitou a incumbência lhe dada. Depois de ser treinada por alguns dias, estava ali agora, frente a frente com a sua missão. Ela acreditou que não seria muito difícil fascinar Magno, pois sabia o poder que tinha de encantar os homens com sua beleza e aparência. Porém, ela não contava que também seria seduzida por ele. Ao procurá-lo pelo salão de maneira discreta, seus olhos se encontraram e um arrepio percorreu a espinha de Clara. Ela sorriu suave, provocante e caminhou em sua direção. Senhor Carvalho, ela começou estendendo a mão, sua voz doce como mel. É um prazer finalmente conhecê-lo. Magno segurou sua mão, um leve sorriso curvando seus lábios. Seu toque era firme, seguro e, ao mesmo tempo, gentil. O prazer é todo meu, senhorita. Ele deixou a pergunta no ar, um convite para que ela se apresentasse. Clara Martins, respondeu mantendo o contato visual. Ele não precisaria saber mais do que isso. Sua história falsa estava preparada, mas Clara sabia que a primeira impressão era o que contava. Então, Clara Martins, ele murmurou sem soltar sua mão. A que devo a honra de sua companhia nesta noite? Ela se aproximou, quase imperceptivelmente, mas o suficiente para sentir a leve fragrância amadeirada que ele exalava. Era um aroma que prometia conforto e perigo ao mesmo tempo. Eu gostaria de discutir uma proposta que acredito ser do seu interesse. Ela sussurrou, seus lábios quase roçando o lóbulo da orelha dele. Clara sabia que estava jogando alto, mas aquela era a sua melhor tarde. Magno inclinou a cabeça, seu olhar agora intrigado. Ele era um homem que sabia identificar uma oportunidade. E Clara era isso naquele momento. Uma oportunidade irresistível. Estou curioso, respondeu com a voz grave. Que tal discutirmos isso em um lugar mais reservado? O coração de Clara acelerou, mas ela manteve a calma, sorrindo enquanto ele a guiava para uma área mais tranquila do salão, longe dos olhares curiosos. Cada passo era uma mistura de excitação e pavor. O plano estava funcionando, mas ela não podia deixar que suas emoções a atrapalhassem. Ela estava ali para cumprir uma missão: seduzir Magno Carvalho e garantir que a empresa rival conseguisse vantagens no acordo milionário que estava prestes a ser fechado. Quando chegaram a um canto mais isolado, Magno serviu 2 taças de champanhe, entregando uma a Clara. Eles brindaram e ele a observou atentamente enquanto levava a bebida aos lábios. Conte-me mais sobre essa proposta, ele disse, seus olhos fixos nos dela. Clara respirou fundo, preparou-se para jogar todo o seu charme. Era agora ou nunca. A proposta é que nos conheçamos mais intimamente. A confissão abrupta pegou Magno de surpresa. Ele inclinou a cabeça, um sorriso curioso no rosto, mas Clara não deu a ele tempo para processar. Aproximou-se ainda mais, quase colando seus corpos. O combinado era que ela o seduzisse, mas era ela que estava quebrando as regras do jogo, pois não estava conseguindo se controlar diante daquela figura masculina forte
e ao mesmo tempo gentil com ela. Sem esperar mais e sem que isso tivesse sido planejado por ela, tomou a iniciativa de beijar. Seus lábios se encontraram com uma urgência que a pegou de surpresa. Estava completamente encantada por aquele homem. Ela havia sido preparada para aquele momento, mas, meus caros, nada a havia preparado para o que sentiu. O calor do beijo de Magno a envolveu, fazendo com que ela se esquecesse de tudo ao seu redor. O mundo parecia ter desaparecido, deixando apenas o toque dos lábios dele e o desejo que crescia dentro dela. Meus queridos, por um curto espaço de tempo, Clara se esqueceu de que estava ali para cumprir uma missão. Ela se esqueceu de que tudo aquilo não passava de um plano. Quando o beijo finalmente terminou, Magno a olhou com interesse maior. Parecia querer saber mais sobre aquela mulher encantadora que surgiu do nada em sua frente. Apesar de ter se preparado há dias, naquele momento Clara percebeu que havia perdido o rumo. Reconheceu que subestimou a missão de envolver o magnata. Não era mais apenas um jogo de sedução. Algo mais profundo estava em jogo, algo que ela não estava preparada para lidar. Clara sentiu uma onda de confusão tomar conta de si. A intensidade do olhar de Magno parecia atravessá-la como se ele pudesse enxergar cada uma de suas mentiras, cada detalhe do seu plano. Ela se afastou um pouco, tentando recuperar o controle. Magno, ela começou escolhendo cuidadosamente suas palavras. Eu quero ser honesta com você, mas algumas coisas são complicadas. Ele ergueu uma sobrancelha, ainda mantendo o olhar fixo nela. Complicado é um termo interessante, ele disse com uma leve ironia. Eu lido com complicado todos os dias. Mas você, Clara, não me parece o tipo que se deixa intimidar. Então, o que está realmente acontecendo aqui? As palavras dele a atingiram como um golpe. Clara estava acostumada a manipular situações, a virar o jogo a seu favor, mas Magno parecia ter uma habilidade especial de desmontar suas defesas. Por um instante, ela se viu tentada a contar tudo e se abrir sobre o verdadeiro motivo de sua presença naquela festa. Mas a lembrança do acordo milionário das pessoas que dependiam do seu sucesso a trouxe de volta à realidade. Ela forçou um sorriso, tentando dissipar a tensão, e, em um gesto de puro desespero, virou as costas e fugiu. Sim, fugiu, temendo pelo sentimento que inesperadamente tomou conta dela. Magno quis ir atrás dela, porém, quando atravessou o salão, um grupo de empresários solicitou a presença para tratar de assuntos urgentes. Decepcionado por não alcançá-la e olhando ela se afastar, ele atendeu à solicitação dos empresários. Dentro do carro e longe de Magno, ela compreendeu que não podia contar a verdade e também não devia abandonar o plano. Mas algo dentro dela estava mudado. O plano que antes parecia tão simples, agora era uma teia complexa da qual ela talvez não conseguisse se libertar. Na manhã seguinte, Clara contou ao chefe que não podia seguir com o plano e pediu dispensa do emprego. Entretanto, o sentimento inesperado por Magno tomou conta de seu coração.
Não conseguia se esquecer do calor do corpo dele junto ao seu, e a delícia daquele beijo preenchia suas noites com sonhos delirantes. Clara passou várias noites em claro, seus pensamentos girando em torno das palavras e do toque de Magno. Ele havia penetrado em suas defesas com uma facilidade que a perturbava. Seu plano, antes tão simples, tornou-se uma armadilha emocional na qual ela própria estava presa. Uma semana já havia transcorrido desde a noite do encontro com Magno. Clara sentia vontade de procurá-lo, mas não sabia como iria justificar a repentina saída dela sem ter que lhe contar que havia aceitado uma proposta vergonhosa de seduzi-lo e acabou apaixonada por ele. Em uma noite, a campainha do seu apartamento tocou e ela atendeu. Era Magno. Boa noite, Clara. Desculpe-me vir ao seu apartamento sem te avisar, mas como você fugiu de mim, tive que contratar investigadores para descobrir o seu endereço. Clara ficou surpresa com a visita dele, mas ao mesmo tempo feliz. Ele se mostrou preocupado com ela e naquela noite convidou-a para um jantar em sua casa. Ela sabia que, com aquele encontro, ele poderia descobrir o verdadeiro motivo que a levou ao salão naquela noite. Mas, ao mesmo tempo, sabia que aquela era uma oportunidade de desfrutar dos carinhos que tanto desejava. A casa de Magno era uma mansão moderna e imponente, situada em um bairro nobre da cidade. Magno a aguardava na sala de estar. Ele parecia relaxado, mas havia uma energia contida em seus movimentos que revelava o turbilhão de emoções sob a superfície. Clara, você está deslumbrante, ele disse, aproximando-se para beijar sua mão. O toque de seus lábios enviou um arrepio pela espinha dela. Obrigada, Magno, Clara respondeu, tentando manter a compostura. Sua casa é linda. Fico feliz que tenha gostado. Ele a guiou até a sala de jantar, onde uma mesa elegantemente posta a aguardava. Ela sorriu, mas o nervosismo em seu peito crescia. Sentou-se à mesa, observando cada detalhe do ambiente. Tudo parecia cuidadosamente orquestrado para aquela noite, como se ele estivesse preparando o cenário para algo maior. Ele falava sobre sua infância, suas ambições, e ela se viu fascinada por cada palavra. Porém, mesmo com o envolvimento crescente, havia uma parte de Clara que permanecia alerta, consciente de que a qualquer momento ele descobrisse que ela fez parte de um jogo de sedução para obter vantagens. Quando o jantar terminou, Magno a convidou para a varanda, onde uma brisa suave trazia o perfume das flores que decoravam o jardim. A vista da cidade iluminada à noite era deslumbrante, e por um momento Clara se sentiu esquecer do mundo exterior. Clara, passe essa noite comigo. Ele a olhou nos olhos, sua expressão séria. Desde que te conheci, algo mudou em mim. Eu sempre fui cuidadoso, sempre mantive minhas emoções sob controle, mas você me faz querer arriscar, me faz querer mais. O coração de Clara disparou. As palavras dele eram tudo o que ela havia planejado ouvir, mas estava com medo de que ele, ao descobrir a verdade, não se interessasse mais por ela. Magno, ela começou, sua voz trêmula, mas ele a interrompeu beijando-a. Em seu íntimo, durante o beijo, Clara questionava em sua mente. Meu Deus, o beijo desse homem me deixa louca. E cheia de paixão, disse. Sim, Magno. A noite toda foi tudo o que ela esperava dele. O corpo dele forte,
rígido e nu de encontro ao seu, lhe dava arrepios, enquanto o seu toque era suave e a cada carícia Clara estremecia de prazer. Os carinhos, as palavras sedutoras enchiam a sua mente e durante várias horas Clara levitou de prazer. No entanto, o dia amanheceu, encontrando os dois amantes extasiados de prazer e felizes. Magno, olhando apaixonado para Clara, perguntou: Clara, só me diga a verdade. Por que você fugiu de mim naquela noite? Aquela pergunta caiu como um raio sobre ela. Clara se viu em uma encruzilhada. Contar sobre o plano, a razão pela qual havia se aproximado de Magno era vergonhoso. Mas o olhar intenso dele, a sinceridade em sua voz, a fazia hesitar. Ela poderia mentir, poderia seguir sem lhe dizer nada. Mas algo dentro dela, algo profundo e doloroso, a impedia de continuar sem lhe revelar a verdade. Magno, ela disse, sua voz quase um sussurro. Eu não posso continuar sem lhe dizer a verdade. Magno franziu a testa confuso. Continuar o quê? As palavras ficaram presas em sua garganta, mas ela sabia que precisava dizer a verdade. Fui contratada, Magno, contratada para te seduzir e conseguir vantagens para um acordo milionário. A expressão de Magno se endureceu, mas ele permaneceu em silêncio, como se estivesse absorvendo cada palavra. Mas algo aconteceu. Ela continuou sentindo as lágrimas ameaçarem seus olhos. Algo que eu não planejei. Foi o ardor do seu beijo, aquele beijo. Bem, eu me apaixonei por você, Magno, e agora não sei mais o que fazer. Magno se levantou da cama e se afastou, o olhar cheio de uma mistura de dor e raiva. Ele respirou fundo, lutando para manter o controle. Então, tudo isso foi uma mentira? Sua voz era baixa, mas carregada de uma ferida profunda. No início, sim, Clara respondeu, as lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto. Mas depois tudo mudou. Eu mudei. E agora só posso te pedir perdão. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Magno parecia dividido, sua mente lutando contra o coração. Finalmente, ele se virou, a mandíbula tensa. Vá embora, Clara! Suas palavras eram cortantes, mas havia uma tristeza nelas que partiu o coração de Clara. Clara sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela queria lutar, queria implorar, mas sabia que precisava respeitar a decisão dele. Com o coração em pedaços, ela se arrumou e saiu, sentindo que algo precioso havia se quebrado entre eles. Clara deixou a mansão de Magno com o coração pesado, as lágrimas ainda rolando pelo rosto. Sentia-se vazia, como se algo vital tivesse sido arrancado de dentro dela. Cada passo que dava a afastava não só da casa dele, mas de todas as ilusões que havia construído. Ela sabia que havia cruzado uma linha e que agora não tinha como voltar atrás. Uma semana se passou sem nenhuma palavra de Magno. A dúvida sobre o que ele poderia estar pensando a atormentava dia e noite. Será que ele conseguiria perdoá-la? Será que ele ainda sentia algo por ela, apesar de tudo?
Certa manhã, enquanto ainda procurava um emprego, recebeu uma mensagem inesperada em seu telefone. O nome de Magno iluminou a tela e seu coração disparou. As mãos trêmulas abriram a mensagem. Clara, preciso te ver. Posso ir ao seu apartamento? Seu coração saltou ao ler as palavras e digitou rapidamente: sim. Horas depois, Magno chegou ao apartamento dela. Ele estava elegante, mas havia algo em sua postura que parecia diferente. Uma mistura de determinação e vulnerabilidade. Ao vê-la, ele esboçou um pequeno sorriso que Clara retribuiu, sentindo uma onda de emoção varrer seu corpo. Esses últimos dias foram difíceis. Ele começou, os olhos fixos nos dela. Passei muito tempo pensando, tentando entender meus sentimentos. Eu me senti traído, confuso, mas também não consegui ignorar o que sinto por você. O coração de Clara se apertou ao ouvir isso, mas ela permaneceu em silêncio, esperando que ele continuasse. Quando você me contou a verdade, foi como se o chão tivesse desmoronado sob os meus pés. Eu não sabia se devia confiar em você, acreditar em você. Clara sentiu as lágrimas surgirem em seus olhos, mas manteve a compostura, sabendo que aquele momento era crucial. Magno, eu nunca quis te machucar, ela disse, a voz carregada de emoção. Eu sei que você tem todo o direito de se sentir assim. Eu só quero uma chance de te mostrar que meus sentimentos são reais, que podemos construir algo verdadeiro sem segredos. Ele a estudou por um longo momento, como se estivesse tentando ler as intenções dela, o que ela realmente queria. Eu quero acreditar em você, Clara. Quero acreditar que podemos recomeçar. Ele disse finalmente, sua voz baixa, mas cheia de sinceridade. Mas precisamos ser honestos um com o outro e com nós mesmos. Não posso prometer que vai ser fácil, mas estou disposto a tentar, se você também estiver. Clara sentiu uma onda de alívio e esperança inundá-la. Ela sorriu, com os olhos marejados, e segurou a mão dele sobre a mesa. Ela não conseguia dizer nada, a não ser chorar, como um pedido silencioso de desculpas. Ele, cheio de ternura, reconheceu que ela errou, mas por amá-lo verdadeiramente, resolveu revelar a farsa. Olhando maliciosa para ela, ele disse: agora pare de chorar. Beija-me com a dor, minha querida. Ele sussurrou no ouvido dela, fazendo-a rir e corar ao mesmo tempo. Clara o beijou, sentindo cada emoção, cada promessa do futuro que construiriam juntos. E naquele beijo, souberam que estavam prontos para enfrentar qualquer desafio, porque tinham um ao outro. E isso era o suficiente.